primeiro por aí, cadê? Boa noite. Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 82ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Texto bíblico, Salmos 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Em discussão, ato do dia 27 de novembro de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Mensagem do Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo a doar materiais inservíveis e sucatas para o Programa de Voluntariado de Paranaguá, o Provopar. Também outra mensagem do Executivo que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 649.823 para atender as Secretarias Municipais de Educação e Ensino Integral de Obras Públicas e também a Fundação Municipal do Turismo e da outras providências. Outra mensagem do Executivo é um veto total ao projeto de lei número 4281 de 2014, do qual delibera sobre prova de vida de beneficiários da Previdência Social. Outra mensagem de autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar número 107, de 4 de dezembro de 2009, extingue e cria secretarias municipais, cargos em comissão e da outras providências. Outra mensagem do Executivo Municipal, assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 292 mil para a Secretaria Municipal de Obras Públicas. Outra mensagem do Executivo que altera dispositivos da Lei Complementar número 053 do ano de 2006, regime próprio de previdência do município de Paranaguá. Projeto de resolução protocolado pela mesa diretora, que altera a redação dos artigos da resolução 393 de 2013. Requerimento assinado pelo vereador Josias, de acordo com o regimento interno, requer o envio deste à empresa Ecovia Caminhos do Mar. Assunto: solicita a colocação de ponto de ônibus com cobertura e de banco de descanso na localidade das Colônias, na PR 508, sentido Alexandra. Assim, ficando mais fácil de identificar as paradas de ônibus e trazendo mais conforto para os usuários de transporte público. Citamos abaixo as localidades onde falta pontos de ônibus ao lado do posto: Colônia Vila das Palmeiras, Colônia Santa Cruz, Colônia da Quintilha, Colônia Maria Luísa, Colônia Maria Luísa em frente à Fazenda de la Cross, Colônia Marisa, próximo à Administração Regional das Colônias, Colônia do Rio das Pedras, 400 quilômetros à frente da Santa, Colônia Pereira, em frente ao Hotel Mata Atlântica, também na Colônia Pereira, em frente à Polícia Rodoviária, na Colônia Cambará, a 400 metros antes do Parque Águas Claras, também na Colônia Cambará, 500 metros à frente do Parque Águas Claras, ponto de ônibus dos dois lados. Colônia Pereira, frente à Pedreira Nova Prata, também na Colônia Pereira, próximo à ponte. Morro do Ouro, no Rio das Pombas, frente à lanchonete Andrioli. Colônia Maria Luísa, também frente à lanchonete Ebanches. Colônia Pé de Porco, segue o croquis em anexo para indicar os locais. Requerimento, também de autoria do vereador Josias, que requer o envio deste à empresa Ecovia Caminhos do Mar. Solicita a instalação de uma faixa de desaceleração na PR 508, entrada da Colônia Quintilha, a fim de facilitar a travessia desta rodovia. Devido ao imenso tráfego de caminhões, carros e ônibus que por ali trafegam. Devido à chegada da temporada de verão,
da Colônia Quintilha é muito movimentada, assim como a faixa de desaceleração facilitaria a entrada e saída de veículos, evitando possíveis acidentes naquela região, naquele local. Outro requerimento, também assinado pelo vereador Josias Ramos, que requer o envio deste à empresa Ecovia Caminhos do Mar, com cópias para o Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, DENIT, ao deputado estadual Ortagão Júnior. Assunto: solicita a instalação de uma passarela na Avenida Ayrton Senna, ao lado da empresa Transpioto, a fim de facilitar a travessia nesta rodovia, devido ao imenso tráfego de caminhões, carros, ônibus que por aí trafegam diuturnamente. Esta passarela ligará a Vila São Jorge ao Jardim Samambaia e servirá para os moradores que enfrentam o transtorno da travessia, que fazem para fazer suas compras e levar seus filhos à escola, uma vez que muitos estudantes das escolas Arthur Miranda Ramos e Edneia residem do outro lado da rodovia e diariamente colocam em risco as suas vidas na travessia em meio ao trânsito intenso de caminhões, ônibus e demais veículos pesados a caminho da área portuária. Tal pleito já tem sido enviado a vários órgãos desde o ano de 2005, segue cópias em anexo das solicitações enviadas este ano de 2005 e o croquis de localização do trecho. E cópia também da reportagem do atropelamento de um menino no dia 4/12 de 2014, que acabou ocasionando a sua morte. O requerimento da vereadora Sandra Dudorinha, que solicita voto de congratulações à senhora Márcia Garcia, diretora da Guarda Municipal de Paranaguá, e toda a sua equipe pelos relevados serviços prestados por ocasião do velório do bispo Dom Alfredo Ernest Novak. Outro requerimento, assinado pelo vereador Carlinhos da Ilha nos moldes anteriores, solicita a leitura em plenário de voto de congratulações à APAI de Paranaguá, na pessoa da presidente da associação, Yara Dalaringa, pela comemoração dos 60 anos da entidade no Brasil. Também, de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, o requerimento solicita a leitura em plenário de voto de congratulações à APAI de Paranaguá, na pessoa da diretora Cláudia Valéria, pela comemoração dos 60 anos da entidade no Brasil. Agora um requerimento de autoria do vereador Adalberto Araújo, que requer e aprovado pelo plenário que seja expedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que o mesmo apresente as seguintes informações: qual o valor, prazo de conclusão e a empresa contratada responsável e o responsável técnico pela construção do atracadouro Trapiche para o funcionamento da balsa para a Ilha dos Valadares. O vereador Arnaldo Maranhão faz uma indicação. Atendendo ao pedido do senhor Fábio Fangueiro, morador do bairro Bertioga, solicita a instalação de redutores de velocidade na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, em frente ao mercado Pague Menos. Indicação da vereadora Sandra Neves, que solicita ao prefeito municipal pintura nos redutores de velocidade existentes na Ilha dos Valadares. Uma indicação agora do vereador Adalberto Araújo, que solicita a apresentação de relatório especificando os montantes arrecadados a título de taxa de iluminação pública nos anos de 2013 e 2014 e quais os investimentos realizados no mesmo período. Também de autoria do mesmo vereador, solicita fornecimento de relatórios de dívidas junto à Companhia Paranaense de Energia, Copel, e a confirmação ou não de que o município encontra-se impedido de realizar ligações novas e ou temporárias em virtude dessas pendências. Também de autoria do vereador Adalberto Araújo, uma recomendação que solicita a regularização da coleta de lixo na Vila Ruth e bairros adjacentes. Solicita também remoção de lixos e entulhos na rua Ludovica Bório, esquina com a rua Barão do Amazonas. Também de autoria do vereador Adalberto Araújo, solicita iluminação pública na rua Manuel Correia, próximo ao condomínio Mediterrâneo. Reitera a solicitação de reforma e ou remodelação da pista de skate do Aeroparque. Também solicita sinalização e redutores de velocidade nas ruas próximas à Escola Randolfo Arzua, a Rua Límpio dos Santos e Avenida Bento Munhoz da Rocha, pois nos horários de entrada e saída de fluxo de veículos é intenso e em alta velocidade. Outra recomendação do vereador Adalberto Araújo é que a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, solicita o fornecimento de relatórios de dívidas do município, da administração municipal,
de Paranaguá Junta Concessionária e informações se tais pendências impedem a contratação e instalação de novas linhas, contas e ou contas temporárias para eventos e atividades. O vereador Adriano Ramos solicita ao prefeito municipal pintura das vias em áreas de maior concentração de comércio e região central, que não seja realizada em bairro comercial durante o mês de dezembro. O vereador Carlinhos da Ilha solicita que a Secretaria Municipal de Obras Públicas implante no espaço existente da Rua 13, bairro Baixada do Itiberê, próximo ao antigo Bailão do Chico, uma praça, a qual irá evitar acúmulo de lixo, de entulho também depositado por populares, assim como foi realizado em outras localidades na Ilha dos Valadares, inibindo tal ação por parte daqueles moradores. O vereador Carlinhos da Ilha solicita que a Secretaria Municipal de Obras Públicas reveja a utilização do terreno localizado na travessa da Rua 2, bairro Vila Bela, anexo ao Centro Educacional Nossa Senhora dos Navegantes. Terreno esse requerido na indicação número 54.3 de 11 de junho, protocolo 1623, para ampliação do Centro Educacional. A recomendação do vereador Carlinhos da Ilha, que solicita que a Secretaria Municipal de Obras Públicas reveja a situação e utilização do imóvel localizado na Rua 28, na Ilha dos Valadares, próximo à Unidade de Saúde Rodrigo Gomes, onde uma sugestão do vereador é que após a revitalização nesse espaço seja construído um posto de centro de referência e assistência social, um CRAS. O vereador Carlinhos da Ilha solicita que a Secretaria Municipal de Obras Públicas implante no espaço existente da Rua 2, no bairro Itiberê, próximo à 5ª Igreja do Evangelho Quadrangular, uma praça, a qual irá evitar acúmulo de entulho e lixo depositado por populares. Uma recomendação do vereador Carlinhos da Ilha que a Secretaria Municipal de Obras Públicas reveja a utilização do terreno localizado na Rua 33, no bairro Vila Bela, ao lado do Complexo Esportivo Dr. Mário Marcondes Lobo, que poderá ser cedido à Secretaria Municipal de Educação do Estado do Paraná para a extensão do Colégio Estadual Cidália Rebelo. Outra recomendação do vereador Carlinhos da Ilha é que a Secretaria Municipal de Obras Públicas implante no espaço existente na Rua 109, bairro Canarinho, nos fundos do campo do Canarinho, uma praça a qual irá evitar acúmulo de entulho e lixo depositado por populares. Outra indicação do mesmo vereador é que a Secretaria Municipal de Obras Públicas implante no espaço existente na Rua 49, no bairro 7 de Setembro, frente ao Mercado Cardozinho, uma praça, a qual irá evitar o acúmulo de entulho e também de lixo depositado ali por populares. Solicita também informações ao senhor Ricardo Feitosa Antunes, coordenador geral da UGP, do projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, denominado Caminhos de Casa, onde mais de 50 acessos seriam contemplados com a indicação de pavers, totalizando uma média de 6.000 metros quadrados em toda a Ilha dos Valadares. Outra indicação, essa do vereador Josias, solicita estudos técnicos para a ligação da Avenida Belmiro Sebastião Marques, no Parque São João, com a Rua Domingos Peneda, no Jardim América. E aí anexou uma imagem explicando. A vereadora Sandra Dudorim solicita ao departamento competente estudos para a implantação de uma rua ou logradouro com o nome do bispo Dom Alfredo Ernest Novak, segundo bispo de Paranaguá. A mesma vereadora solicita ao departamento competente melhorias na infraestrutura do bairro da Labra, iluminação com antipó nas ruas e coleta seletiva. Vereadora Sandra Dudorinho solicita ao departamento competente limpeza, capinação, retirada de entulhos, bem como implantação de iluminação pública e na ciclovia às margens da BR-277, no trecho entre o Posto Atlântico e a fábrica de artefatos de cimento da Prefeitura. A mesma vereadora solicita ao departamento competente limpeza, capinação e retirada de entulhos nos cemitérios municipais Nossa Senhora do Carmo e São Benedito. O vereador Nagel solicita estudos técnicos para a implantação de faixa elevada para pedestres nas avenidas Roque Vernalha, Samuel Pires de Mello e Arthur Bernardes. O vereador Nagel solicita estudos técnicos para a instalação de semáforos nos cruzamentos das avenidas Roque Vernalha e Samuel Pires de Mello, com as ruas Francisco Machado, José Cadilli, Claudionor Nascimento, ainda com as avenidas Bento Munhoz da Rocha, Governador Manuel Ribas e, por último, a Tufi Marum.
projeto de resolução número 409 de 2014, que altera a redação dos artigos da resolução 393 de 2013. Artigo 1º. O artigo 13 da resolução 393 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 13. Compete à assessoria parlamentar, subordinada ao presidente da Câmara e ao gabinete do vereador, ocupada por 2 servidores comissionados em cada gabinete, sendo um com graduação mínima em ensino médio, técnico ou ensino superior, completo ou em curso, indicado pelo vereador como responsável pelo seu gabinete e nomeado pelo presidente para o cargo assessor parlamentar. Símbolo DAS2, E1, com graduação mínima e ensino fundamental, completo ou em curso, indicado pelo vereador e nomeado pelo presidente para o cargo de assessor parlamentar. Símbolo DAS3. Ficam estabelecidos os seguintes valores aos cargos comissionados e às funções gratificadas. Símbolo e valor logo na sequência. AP 9.750, DAS1A 3.090, DAS2A 3.000, DAS3A 1.403, FGA 4.500, FG1 736,85 e FG2, último, 548,87. Temos também uma emenda a esse projeto de resolução, já lido anteriormente, de número 409 de 2014, uma emenda aditiva assinada por diversos vereadores que diz o seguinte: os vereadores abaixo que subscrevem requer que seja recebida pela mesa e colocada à apreciação do plenário a seguinte emenda aditiva. Altera e acrescenta o artigo ao projeto de resolução número 409 de 2014. Artigo 3, ficam extintos 17 cargos DAS3A e ficam criados 17 cargos DAS2A. Dando sequência aqui às indicações, recomendações. Senhor presidente, essa que lemos aqui por último do vereador Nagel foi a última. Não há mais nenhuma outra. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse à disposição do plenário a inversão de pauta que eu preciso ir numa formatura. Em votação, o pedido da vereadora Sandra Dorinho para a inversão da pauta. Em votação. Onde vereador Josias, vereador Valdir Leite. Michael, pai, pega a folha de papel em branco lá. Aprovado. Os vereadores que o presidente subscreve como base no artigo 128 do Regimento Interno requer regime de urgência especial para a tramitação do projeto de resolução 409 de 2014, que altera a redação dos artigos 393 de 2013. Em discussão. Em votação. Aí no... É. Eu vou fazer aqui. Não dá. Pode fazer. Aqui, ó. Ou pode fazer aqui, ó. Pedindo regime de urgência, faz aqui mesmo. Sim. Uhum. Oi, doutor. Vereadora Adalberto. Eu acho que sim, ó. Você para e... Vereadora Adalberto. Verbal. Desculpa. Vereador Adriano Ramos. Favorável, presidente. Vereador Arnaldo Maranhão. Favorável.
Vereador Benedito Rangel. 2005? Favorável. Leia aqui, então. Vereador Eduardo. Favorável, presidente. Vereador Elton. Sim. Eu vou conversar com o senhor para Vereador Ivan. me aposentar. Favorável, presidente. Leia aí, você não sabe? Vereador Jacir. Favorável, senhor presidente. Vereador João Carlos. Favorável. Vereador Leite Júnior. Vereador Josias. Vereadora Larissa. Favorável. A Câmara não pagou, não. Vereador Márcio. Favorável. Pago, né? Ajudado a gente. Vereadora Sandra Luzia. Favorável. Não sei do que, mas favorável. Vereadora Sandra Neves. Favorável. Vereador Valdir Leite. Aprovado. Aprovado o regime de urgência, suspendo o trabalho por 5 minutos para que a Comissão de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos possam exarar parecer.
Com o parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Em discussão. Ah, não tem. Não. O projeto consta uma emenda, tá? Pô, eu tô meio ruim dele. A emenda ao projeto, a emenda aditiva, de acordo com o regimento interno, sendo recebida e colocada à apreciação do plenário a seguinte emenda aditiva, que acrescenta o artigo no projeto 409 de 2014. O artigo 3º fica extinto. 17 cargos DAS 3A e ficam criados 17 cargos DAS 2A. Assinado pela mesa executiva. Gostaria que a Comissão de Justiça e Redação Final desse parecer verbal na emenda. Vereador Nagel. Então, vereadora Sandra. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Nagel. Com parecer favorável, coloco a emenda na pauta da presente sessão. Em votação a emenda. Em discussão e votação. Em votação? Ah, desculpa, Deixa eu me dar aquele que eu fiz. Vereador Adalberto. Favorável. Vereador Adriano. Ramos. Favorável, senhor presidente. Vereador Arnaldo Samaranhão Júnior. Favorável. Vereador Benedito Nagel. Favorável. Vereador Eduardo Francisco da Costa de Oliveira. Não tenho da, senhor. É D. É o óculos hoje que eu mudei. Favorável, Então. Vereador Elton. De acordo. Vereador Ivan, da FAFIPAR. De acordo, presidente. Vereador Jacizinho. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlinhos. Vereador Leite Júnior. Vereador Josias. Favorável. Vereadora Larissa. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereadora Sandra Dudorim. Favorável. Vereadora Sandra Neves. Favorável. Vereador Valdir Leite. Em discussão, o projeto já com a emenda. Em votação. Cadê o professor? Vereador Adalberto. Favorável. Vereador Adriano Ramos. Favorável, presidente. Vereador Arnaldo Maranhão. Favorável. Vereador Nagel. Sim. Vereador Edu. Sim. Vereador Elton. Sim. Vereador Ivan. Sim. Vereador Jacizinho. Favorável, senhor. Vereador Carlinhos. Leite Júnior. Vereador Josias. Sim. Vereadora Larissa. Favorável. Vereador Márcio. Favorável, presidente. Vereadora Sandra Dorinho. Favorável. Vereadora Sandra Neves. Favorável. Vereador Valdir Leite. Sim. Aprovado. Nós temos três
projeto de redação final. Vamos votar em bloco. Eu vou ler e depois... Em discussão e votação a redação final do projeto de lei 4375/2014, autoria da Comissão de Justiça e redação final, que denomina de professora Ivone Cunha Friso a um CEMEI no bairro Jardim Iguaçu. Tem possibilidade de ser votada todas? Eu só estou lendo e vamos votar em bloco. Eu estou lendo elas, aí vamos votar em bloco. Em discussão e votação também a redação final do projeto 4380/2014, que autoriza o Poder Executivo a dar denominação de Nelson Berna a uma rua ou logradouro público ou próprios em nosso município. Também, em discussão e votação, projeto 4383/2014, da autoria da Comissão de Justiça e redação final, que denomina-se de Praça Orlandino dos Santos, o local que se especifica. Do vereador Carlinhos. Em votação? Autoria do vereador Carlinhos, desculpa. Em discussão? Em votação? E quero até falar, hoje tem algumas pessoas aqui que conheceram o Nelson Berna, não tiveram nas outras reuniões desta casa. Estamos denominando uma das vias de Paranaguá com o nome do falecido Nelson Berna, servidor municipal da Fundação de Turismo, uma pessoa que contribuiu muito para a cultura parnanguara, para o turismo e também para o carnaval parnanguara. Vereador Valdir Leite. Vereador Edu. Carlinhos daí. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de resolução número 0408/2014, autoria da mesa diretora, que cria a comissão especial processante. Em discussão? Em votação? O vereador Jacizinho não vota. Tá? Correção. Em votação? Não pode? Vereador Arnaldo Maranhão e vereador Adalberto Araújo e vereador Edu. Vereador Edu e vereador Adalberto.
Vereador Adalberto. Vereador Adalberto. Presidente, Sim, eu gostaria de justificar o meu voto. ok. Considerando, senhor presidente, de que o conteúdo do processo encaminhado pelo Ministério Público não apresenta provas, nem ao menos indícios de provas, do ponto de vista material, tão somente com base em prova testemunhal, eu entendo que seria o caso, inclusive, de arquivamento liminar. Não obstante, eu, neste momento, prefiro me abster da votação. Cadê o... Vou desvotar. Rejeitado. Não, tem um requerimento. Requerimento do Adalberto. Agora para ver se... Já foi votado. Eu gostaria que o vice-presidente Adriano Ramos assumisse os trabalhos. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3.198/2014, de autoria do vereador Adalberto Marcos de Araújo, que requer ouvido o plenário. Seja pedido presente ao senhor prefeito municipal Edson de Oliveira Kerstin, para que o mesmo apresente as seguintes informações. Qual o valor, prazo de conclusão, empresa contratada e responsável técnico pela construção do atracadouro, trapiche, para funcionamento da balsa para a Ilha dos Valadares. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Discutir, senhor. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, população aqui presente, amigos da imprensa, aqueles que nos acompanham pela internet. O que motiva este vereador a apresentar este requerimento, primeiro, é a evidente insatisfação da população com relação aos serviços prestados com relação à travessia por balsa à Ilha dos Valadares. Vários vereadores já se posicionaram, já se pronunciaram a respeito desse problema que afeta não somente os insulanos, mas todos aqueles que precisam fazer a travessia, os comerciantes, os transportadores de materiais, entre outros tantos que estão sendo prejudicados. E, senhor presidente, pelo menos até a segunda-feira, eu não visualizei na obra que, segundo consta, já teria sido iniciada e que o seu término já seria, inclusive, abreviado, ou seja, seria concluída esta obra de construção do trapiche, do atracadouro, antes do prazo previsto. Mas, ao olhar ali esta obra, eu não verifico, senhor presidente, a placa indicativa da responsabilidade técnica, qual é a empresa responsável pela obra, não visualizo o valor da obra, o tempo de execução que foi contratado. Então, eu penso que está sendo descumprida, inclusive, a legislação de regência, que tem que afixar esses elementos, essas informações, até para a fiscalização da população. Mas o que me deixa mais estarrecido ainda é que eu quero acreditar que esta obra já iniciou há uns 20 dias. E até agora, a gente só vê um monte de pedra brita, sem um indicativo de que tipo de obra vai ser feito.
Porque se for daquele jeito ali, aquilo ali é piada. E outra coisa, chega a informação extraoficial, que já deveria ter sido divulgada, repito, através de uma placa indicativa para toda a população, de que aquela obra custaria R$1.200.000. Eu preciso aferir se essa informação é correta ou não. A população precisa conferir se essa informação procede ou não. R$1.200.000 para um punhado de pedra brita? Então, eu peço apoio dos colegas para que seja dada transparência nessa situação. E aguardo ansioso o pedido também, o requerimento que foi feito pelo vereador Jacizinho, para que instauremos, me parece que todos os vereadores já assinaram, para que votemos a instauração de uma comissão parlamentar, de uma comissão especial de inquérito, para apurar as responsabilidades dessa empresa DFF. O senhor prefeito municipal já tem elementos mais do que suficientes para, inclusive, rescindir unilateralmente o contrato por descumprimento. Pagar R$4 para ir e voltar e ficar sujeito, aí, inclusive, a perecer, a ter um dano no seu patrimônio, na sua própria integridade física, eu penso que elementos suficientes para rescindir o contrato já existem, mas isso será, creio eu, oportunamente debatido. Agora, eu peço apoio realmente dos colegas para que a população, para que esta casa seja informada. Qual é o valor desta obra? Em quanto tempo ela está estimada para concluir? Quem é a empresa responsável? Quem é o responsável técnico? Para que a gente possa cobrar isto no futuro. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Discutir, senhor presidente. Senhor presidente, no meu entendimento, o encaminhamento do vereador Adalberto nada mais preza que pela transparência da versação de dinheiro público. É isso que o prefeito sempre entoa em seus discursos, é dessa forma que ele está gerindo a nossa administração, a administração da prefeitura, então não tem nada de mais. Essas informações, logicamente, tornarem-se público e, como eu sempre comento, para que nós possamos passar para a população de Paranaguá, principalmente para os insulanos, a questão da transparência de como é utilizado, como esse novo contrato está sendo estabelecido, enfim, transparência, nada mais do que isso, não está sendo pedido nada demais. Pois não, vereador, discutir. A preocupação do vereador Adalberto, ela é válida, porém, há anos que nós escutamos essa questão dos trapiches. A gestão anterior trouxe uma balsa nova, segura, bonita, mas que está há 2 anos parada no Rio Tiberê por não ter atracadouros. Então, trouxeram, a prefeitura exigiu da empresa que trouxesse uma balsa maior, mais bonita, mais segura. Aí depois que foram ver que a prefeitura não tinha construído o atracadouro, porque consta no contrato que quem constrói o atracadouro é a prefeitura. Pois bem, passou a gestão anterior, nessa nova gestão que começaram a pipocar os pepinos deixados. Existe esse problema da balsa, a balsa antiga hoje está interditada pela Capitania dos Portos, então é prova inequívoca de que a balsa que ali estava operando não oferece nenhuma segurança, e a Capitania exigiu uma balsa mais segura. Bom, a empresa DFF, com essa nova balsa que está para ser colocada em operação, nem a prancha de atracação essa balsa tem. Então, na verdade, é um jogo de empurra-empurra. Então, respeitando o requerimento, mas não é um requerimento que vai resolver isso daí. O que o Carlos André, o secretário, tem feito, e nesses últimos 3 meses, tem feito o que é possível e que, às vezes até o impossível, para colocar em operação uma balsa que a gestão anterior teria que ser colocado, e não o colocou. Então, a gente entende que o que está sendo feito ali realmente não são os trapiches definitivos. Obrigado, vereadora Sandra Neves. Aquilo que está sendo feito ali, vereador Adalberto, vereador Edu, imprensa, aquilo que está sendo feito ali
é uma ação emergencial. Esse 1.200.000 que Vossa Excelência fala é o custo dos atracadouros definitivos. Custa, aos cofres da Prefeitura, vai custar 1.200.000, porque são atracadouros fixos, permanentes, são atracadouros que vai resolver o problema, mas o que está sendo feito ali, para não dizer quebra-galho, que é uma palavra mediana, é algo que tem que ser colocado em prática, porque hoje o comércio da ilha, os comerciantes, os usuários estão sofrendo muito, por causa da balsa que foi interditada, e foi interditada com razão. Agora, eu não encontro nesse requerimento, porque está sendo feito ali, funcionários da prefeitura que estão realmente jogando algumas pedras, vão fazer paliativo ali, para tentar, durante um ano, conseguir os recursos para fazer o trapiche definitivo. Então, eu voto contra o requerimento por entender que está sendo feito ali, está começando a fazer uma possibilidade da balsa operar. Então, vou votar contra, entendendo que essa gestão está preocupada em resolver definitivamente a questão. Como é que se resolve? Com 1.200.000. Tem em caixa? Não tem. Francamente falando, não tem. Vai ter que buscar esse recurso, presidente, de alguma fundação, de alguma parceria, para que seja feito. 1.200.000, os 2 atracadouros definitivos. Então, voto contra por essa minha justificativa. Para discutir? Pois não, vereador? Eu também vou justificar meu voto aqui, porque esse paliativo, né, vereador, que foi feito agora é justamente para que a balsa nova realmente possa estar em funcionamento. Ontem ficamos quase que a tarde toda fazendo isso, testando a nova balsa. Para quem não sabe, as rampas estão prontas, ainda não concluídas, quer dizer, as rampas não estão concluídas, porque fazendo dessa maneira aqui, uma parte agora, para testar, é que se viu que tem que continuar ainda esse processo, porque ela não é suficiente, o tanto da rampa que foi feita não é suficiente. Acompanhamos ontem e hoje, vereador Alberto, essa questão. Até agora eu cheguei até atrasada aqui, porque estávamos a tarde toda vendo essa questão de atracação, questão de maré baixa. Então, esse é um recurso que é necessário agora, até porque, não sei se vocês sabem, eu estou quase que diariamente, o vereador José sabe disso, acompanhando ali, vendo a humilhação que está passando os comerciantes por conta do jeito que está sendo tratado pela empresa Galvão, que colocou aquela balsa ali, que inicialmente ela foi feita uma conversa para que ela nos apoiasse nesse momento, né, os comerciantes principalmente, e ali tem um engenheiro chamado Bruno, que humilha as pessoas, sabe? Ele fica passando de balsa vazia para lá e para cá, enquanto tem comerciante ali com 30 horas ali esperando na fila. Por essa urgência que não se concluiu ainda toda a parte da rampa, mas que já se coloca agora em funcionamento e adaptando. Amanhã vai continuar a conclusão da rampa do lado aqui da margem do continente, e também final de semana na Ilha dos Valadares. Mas, por urgência, hoje a capitania veio também, até porque tinha ali hoje mais de 40 caminhões que estavam desde 5 horas da manhã, e alguns até dormiram na fila. Então, eu acompanhei isso até agora, 7h15, estão fazendo o teste agora com carro leve, quando sair de lá. Os caminhões também foram feitos. E amanhã, segundo o secretário Carlos André, a gente a prefeitura vai continuar trabalhando nessa questão. Isso é neste momento é que se oferece. Então, eu vou também, justificando meu voto, votando contra, porque sei do esforço que está sendo feito ali, uma parceria de prefeitura junto com o DFF. Então, e realmente, esse valor de 1.200.000 é o que se está prevendo para os novos atracadouros, que será concluído ainda os projetos, para que se entre no orçamento de 2015, para então que possa até correr atrás de outros recursos, mas com o projeto pronto. Discussão. Pois não. Senhor presidente, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Então, o que se está fazendo é algo provisório. Essa é a administração do puxadinho.
Esta é a administração do vamos remendar aqui para ver até quando que a gente aguenta. Este problema do trapiche, esta incompatibilidade das balsas em relação à estrutura que já tinha, era uma situação antiga que já deveria ter sido planejada, cujos recursos já deveriam ter sido realocados. Deixar, vereador Edu, de passar dinheiro para a fundação, que não presta contas, para canalizar para quem precisa. E outra coisa, a confirmação, então, pela base da administração municipal, do Poder Executivo, de que a obra do atracadouro vai custar 1.200.000. E eu vou querer fazer umas estimativas aí, vou ver se tem alguma empresa de engenharia que possa me auxiliar, porque eu acho que é muito dinheiro. Eu não sou do ramo, mas eu penso que é muito dinheiro, 1.200.000 para uma obra relativamente simples. E continuar aí com este provisório, com este puxadinho, até quando? É esse o respeito que a população insulana e todos aqueles que utilizam desse serviço estão recebendo. Já era para ter rescindido, a própria prefeitura já poderia ter encampado esse serviço. Poderia ela ter, sim, contratado até uma balsa emergencialmente, para atender de forma digna a população. Eu vou ficar aguardando ansiosamente esta comissão especial de inquérito, que a população da Ilha dos Valadares merece, é mais respeito. E eu me solidarizo com os vereadores que moram e que representam genuinamente, todos nós representamos, mas mais genuinamente os vereadores da Ilha dos Valadares, que sofrem na pele a cobrança por esse mau serviço. Então eu fico aqui, de um lado, lamentando que, mais uma vez, as coisas em Paranaguá, na administração municipal, sejam feitas na base do puxadinho, na base do quebra-galho, na base do provisório. É lamentável. E 1.200.000, eu repito, 1.200.000 para a construção desses atracadouros, realmente é uma coisa que me deixa em dúvida. E que fica aqui a sugestão, para que valores dentro do orçamento do município sejam remanejados, para que o mais urgente possível seja feita esta obra. Não dá para suportar deste jeito. Nós já estamos aí desde o início de 2013, discutindo a mesma coisa. Cadê o planejamento? Essa obra não é uma coisa assim que surgiu, a emergência, o puxadinho, a gente pode até admitir numa situação de emergência. Vimos ontem o estrago que as chuvas fizeram em alguns lugares do país. Aí realmente a administração municipal tem que fazer algo de emergência, provisório, para atender essas situações. Esta aqui é uma tragédia anunciada de há muito tempo. E já estamos chegando no final do segundo ano desta gestão. Já não dá mais, já não cola mais, já não cabe mais na conta do prefeito anterior este tipo de incompetência, senhor presidente. Vai discutir? Vai discutir ainda, senhor presidente. Presidente, eu ouvi atentamente as colocações dos colegas vereadores, logicamente, como sempre, a gente respeita, mas o que é prioridade para o senhor prefeito? O que é transparência para o senhor prefeito? Ele sempre pregou isso e está indo na contramão. Lógico, esse pedido, esse requerimento, não vai resolver o problema, mas vai dar transparência. A população de Paranaguá vai saber como é que está sendo utilizado o dinheiro público. Nós estamos indo na contramão. Não conseguimos saber, passar um requerimento que pede qual o valor, qual o prazo de conclusão, a empresa contratada, quais são os responsáveis técnicos, não sabemos quanto custou o show da Paula Fernandes, não sabemos quanto custou o carnaval de Paranaguá. Enfim, como é que está sendo utilizado o dinheiro público que não se vê nada nessa cidade? Então, não vamos entrar nesse assunto, vereador. Dever para a Copel é outro assunto, senão eu vou fugir. Então, presidente, eu sei, como foi citado aqui pela colega vereadora, está sendo feito um esforço homérico, né? Está sendo, mas o que implica a aprovação desse requerimento? Na transparência, para que nós possamos passar para os nossos amigos insulanos, para a população de Paranaguá, saber qual o valor, qual o prazo de conclusão, qual o nome da empresa. Nada. Simplesmente a transparência.
simplesmente saber que o dinheiro público está sendo aplicado de maneira correta, não as escusas. Não estou dizendo que está sendo, neste caso, as escusas, as escuras, mas no momento que a gente não sabe como, paira a dúvida. Então, voto sim favorável pela transparência. Então, não vai resolver o problema realmente, mas nós vamos ter conhecimento à casa para poder passar para a população de Paranaguá. Em discussão. A Prefeitura de Paranaguá tem um contrato e tinha uma balsa que, velha ou não, estava operando. Essa balsa foi interditada pela Capitania dos Portos. E aí não é emergencial o que está sendo feito? Então, eu não entendo, eu não sou engenheiro. A balsa está interditada, existe uma nova balsa parada, uma balsa grande, mais bonita, mais segura. Aí, para essa balsa operar, porque a velha não volta a operar, a velha já está interditada pela Capitania dos Portos e com muita razão. Aí tem 25 mil pessoas lá que precisam dessa balsa, presidente. Para essa nova balsa operar, tem que ser feito 2 trapiches pela Prefeitura. Trapiches, não precisa nem ser engenheiro para falar, aqui todo mundo sabe que precisa de fundação, precisa de estudo técnico, precisa de laje, de concreto, se chama trapiche. Se vai custar 1.200.000, vamos ver. Quando for construído o trapiche, então é uma discussão que estão trazendo para casa antecipada. O que precisa ser colocado agora? A nova balsa em operação. Qual foi a fórmula que o secretário encontrou? Carlos André, que é conhecido aqui na casa, sabe da competência do Carlos André. Foi de fazer, realmente o vereador Adalberto tem razão, um emergencial. Não é o trapiche que vai ficar para sempre, presidente. Não se trata de trapiche. Aquilo ali é um atracadouro, aquilo ali é uma situação para que a nova balsa possa, uma rampa, que a nova balsa possa ser colocada em operação. Então eu considero que realmente esse requerimento não traz efeito necessário nenhum nesse momento, até porque nós temos que resolver a questão. Resolver a questão definitiva custa aproximadamente 1 milhão, não tem agora. Então, o que vai ter que ser feito? É o que está sendo feito agora. Um quebra-galho? Pode até ser um quebra-galho. O povo da ilha merece isso? Não merece isso. A Prefeitura tem condições de fazer um atracadouro já urgentemente, forte, digno, que ofereça segurança? Não tem. Então, como é que faz? Ou faz o quebra-galho, ou a balsa não opera. Fica como está aí, 6 meses. Então, acho que o prefeito e o secretário Carlos André acertaram a decisão de fazer um emergencial com recursos próprios, com funcionário da Prefeitura, que vai ganhar um fôlego para o início da nova obra. A questão é bem prática. Ou faz esse quebra-galho e volta a operar, ou não opera mais balsa. Aí está feito o congestionamento total. A vereadora Sandra Neves tem acompanhado bem essa questão diariamente ali na balsa que eu tenho visto. Assim como o vereador Carlinhos e o vereador Jaci. Nós estamos numa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então não faz o atracadouro, então cancela. Eu acho que nesse momento, por isso que eu vou votar contra. Porque o secretário está fazendo, inclusive, presidente, podemos até convidar o secretário para vir à casa, convidar, explicar essa situação. Essa é minha última participação nesse assunto. Prometo que eu não vou mais perturbar Vossa Excelência. A paciência. Em discussão. Também não me pronunciarei, senhor presidente. Só quero esclarecer, presidente, e principalmente as pessoas que moram na ilha, ninguém é contra. De forma nenhuma, presidente. Ninguém é contra as atitudes que a Prefeitura está executando. A única coisa é que eu sou a favor da transparência. A única coisa é que eu sou a favor de que o dinheiro que está sendo investido ali, de forma emergencial ou não, se segundo os técnicos fizeram um levantamento de que precisa ser feito dessa maneira, tudo bem. Não sou engenheiro também, não é a minha área, mas a questão de dizer que não traz efeito definitivo, eu discordo um pouco. Por quê? Porque o requerimento busca, sim, dizer como está sendo aplicado.
centavo por centavo. É isso. A ação que a prefeitura está executando, se ela acha, segundo os técnicos e engenheiros, que tem que ser feito daquela forma, vamos apoiar. Mas a questão do requerimento não tem porquê de não votar a favor da transparência. Esse é o meu entendimento. Obrigado, presidente. Em discussão? Em votação? Vereadora Larissa Castilho. Rejeitado o pedido. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos oradores inscritos. Não. Só na próxima. Não dá pauta. Não. Convido então o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Adalberto Araújo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente. Nós vimos a tribuna nesta noite, senhor presidente, primeiro para comunicar àqueles servidores profissionais do magistério que aguardavam uma manifestação do requerimento aprovado aqui por esta casa, com relação à revisão ou a algumas alternativas para solucionar as suas permutas, àqueles servidores, professores em especial, que estavam cedidos para outros órgãos, para outros municípios, em sistema de permuta, ou seja, enquanto um professor poderia estar lotado no município de Curitiba, outro de Curitiba estaria lotado aqui prestando os seus serviços. E, infelizmente, a resposta foi negativa por parte do Poder Executivo, apesar das alternativas e da sinalização da boa vontade manifestada pelo Ministério Público quando visitamos, junto com alguns profissionais do magistério, aqui o representante, o senhor promotor de justiça em Paranaguá. Lamentar a falta de sensibilidade, a falta de empenho. São cerca de 20 profissionais nessa situação que poderiam muito bem ter sido resolvida a situação com um pouco, não é muito, não, apenas um pouco de boa vontade por parte do Poder Executivo. É lamentável. Falar também, senhor presidente, a respeito da situação constrangedora, vexatória que alguns usuários do transporte coletivo municipal aqui de Paranaguá estão sofrendo. Algumas denúncias trazidas ao nosso gabinete dão conta de que agora, principalmente, vereador Adriano Ramos, em exercício na presidência, neste período de compras, alguns moradores, alguns usuários vão fazer as suas compras e, devido ao volume, devido a algumas sacolas que estão sendo trazidas para fazerem ali o seu trajeto de volta para casa, estas pessoas estão sendo impedidas de poder transitar. Há o relato, inclusive, de uma senhora que estava com um edredom, eu acho que é isso assim que se chama, um edredom numa sacola, e foi proibido pelo fiscal ali da aviação Rossio
de embarcar porque haveria excesso de bagagem. Eu ainda confesso aos senhores que eu não vi o regulamento do transporte coletivo municipal, não sei se existe alguma previsão. É óbvio que salta, assim, a razoabilidade, ninguém vai lá com um botijão de gás, ninguém vai lá com material de construção, ninguém vai lá com uma série de volumes, mas agora, com uma sacola, um edredom, a pessoa ser impedida de embarcar, realmente é algo que foge à normalidade, que chama a atenção, e eu convoco aqui os meios de imprensa, a população que nos acompanha, a vistoriar ou averiguar realmente essa situação, junto, de repente, com alguns vereadores, porque isso realmente é algo descabido e, no meu sentir, inusitado. É mais uma vergonha, mais um constrangimento que a nossa população passa com o serviço público aqui em nossa cidade. Há coisas que só acontecem em Paranaguá, que vão desde os puxadinhos de atracadouros até essas situações vergonhosas. Falar também, senhor presidente, a respeito do requerimento, infelizmente derrubado pelos colegas, nós compreendemos a posição de cada um, mas eu penso que a Prefeitura deveria dar transparência, sim, à forma como pretende conduzir, à forma como pretende solucionar o problema ali do atracadouro, do trapiche da Ilha dos Valadares. 1.200.000 é a expectativa, é o orçamento previsto para se gastar naquela obra. E, infelizmente, nós não vemos assim como um valor razoável e nem tampouco vemos com justiça, com adequação, a solução provisória que está sendo dada àquele problema. É a administração do puxadinho, é a administração do provisório, é a administração do vamos empurrando com a barriga para ver como é que a população se comporta. Enquanto a população estiver apenas restrita às manifestações nas redes sociais, eles acham que está tudo bem. Tem que vir para a rua, como foi em junho do ano passado. Falar, senhor presidente, do problema ali também dos insulanos no Mangue Seco. Está sendo construída ali a estação de tratamento de esgoto pela CAB Águas de Paranaguá, e me parece, sem a devida adequação técnica, as casas, vereador Jaci, pelo menos muitos moradores estão reclamando, estão sofrendo avarias, recebi algumas fotografias, rachaduras, comprometimento das estruturas, e amanhã, pelo menos ficou este o compromisso, pela diretoria da CAB, de estar lá presente. E eu acho oportuno que nós, como vereadores, também estejamos presentes, principalmente os colegas que são ali da Ilha dos Valadares, lá em frente à obra, lá no Mangue Seco, para que os engenheiros possam averiguar. E eu penso que as coisas têm que ser feitas adequadamente. Não foi feita reunião ali com os moradores, não foi dada uma justificativa, não foi feito ali nenhuma explicação, se houve algum estudo, algum impacto sobre a vizinhança. Foi instalada apenas uma estaca, me parece que são 10 previstas. De repente, até a 10ª estaca já teve ali até casa ruindo. Mais uma vez, a gente apela para a sensibilidade da diretoria da CAB Águas de Paranaguá para que seja feita a coisa tecnicamente correta e que seja dado respaldo para os moradores que já estão sofrendo com os prejuízos na região. Falar também, senhor presidente, rapidamente a respeito de outra vergonha, que são as filas para obter vaga nas creches. É preciso dar transparência nesse processo, senhor presidente. É preciso, eu tenho mais... Já acabou, senhor presidente? Então, vamos procurar voltar a este assunto, que é vergonhoso. Pessoas ficando desde as 2h da tarde de domingo para obter uma vaga na creche. É lamentável que isso esteja acontecendo na cidade centenária, tricentenária de Paranaguá, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, é esse que vos fala. Convido o vereador Jacizinho a assumir a mesa. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Senhores vereadores, vereadoras, plateia que nos prestigia mais uma noite, senhores jornalistas, internauta que nos acompanha. Como primeiro assunto da noite, senhor presidente, não poderia deixar aqui de registrar a passagem dos 60 anos de fundação da APAI do Brasil, que aconteceu no último dia 11 de dezembro. A APAI que foi criada no Rio de Janeiro
em 1954, entidade essa que merece, por parte de todos nós, a mais elevada consideração e respeito. Também fazemos aqui registro, senhor presidente, do ofício 5614, protocolado sob o número 89.855 e 90.302, respectivamente encaminhado ao senhor prefeito municipal e ao senhor Juarez Amate, secretário municipal de Obras Públicas, abaixo-assinado da comunidade do bairro do 7 de Setembro e dos Valadares, onde mais de 250 chefes de família estão solicitando a reativação da nossa maior ferramenta dos Valadares, que é, sem sombra de dúvida, a reativação da fábrica de broquete. Fábrica essa que há mais de 5 anos encontra desativada. Assim sendo, esse abaixo-assinado vem demonstrar que aqueles moradores ainda estão muito esperançosos para que aquela ferramenta possa, assim, ser reativada para o ano de 2015 e a Prefeitura, a Secretaria de Obras, poderem, assim, avançar com aquela pavimentação que tanto aquela comunidade espera e aguarda. Senhor presidente, era o que tinha para o momento. A todos, um bom final de noite. Convido a próxima e última oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Sandra Neves. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, população que vem a esta casa. Senhor presidente, eu gostaria de falar novamente da balsa, que eu quero aqui, na verdade, falar sobre a minha indignação, com relação a como nossos comerciantes, nossos motoristas foram tratados pela empresa Galvão nesse período aí que eles estão operando e por conta da aparição da balsa. Então, inicialmente, quando houve a aparição da balsa pela capitania, houve uma conversa onde participei junto com o secretário de Serviços Urbanos, o vereador Ricardo, na CAB Asga de Paranaguá, onde ficou combinado que, como não tínhamos balsa para atender a população da Ilha dos Valadares, os comerciantes, no caso, no período em que a balsa não estivesse funcionando, que é a prioridade da CAB Águas de Paranaguá, que eles passariam os caminhões. Isso foi feito inicialmente, e acho que na segunda semana começou a humilhação. Passar com um carro leve, onde poderia se passar pela ponte que estava autorizada, só para que os caminhões dos fornecedores não passassem pela balsa da F-Andrés, que foi contratada por eles. Eu cheguei a presenciar ali, tenho fotos, inclusive, onde os engenheiros passavam com um Fiat, um carrinho leve, passavam para não passar o caminhão dos fornecedores. A balsa voltava vazia para pegar um outro carrinho com os 3 ou 4 engenheiros dentro, para levar. E sem contar que hoje ainda, esse engenheiro Bruno, que é um cavalo, me desculpe a palavra, ele chegou hoje com mais de 40 carros na fila, ele chegou a passear de balsa 3 vezes com a balsa vazia, vendo ali. Então, tudo isso até houve... eu agradeço aqui o Carlos André também, que teve pulso firme, que, inclusive, a hora que nós fomos testar a nossa balsa, a balsa que opera para a prefeitura, impediu que essa balsa funcionasse, que aquele horário era da concessão do serviço de transporte municipal. Então, eu acho que pessoas assim, com o nariz empinadinho, não tem que vir na nossa cidade mandar humilhar os trabalhadores, os nossos comerciantes. Por conta disso, a gente... eu fiquei hoje, acho que o dia todo, no lugar da balsa ali, para que a gente pudesse entrar num consenso, e conversamos, e está dando certo. Mas acredito que amanhã a capitania já fez a vistoria na balsa da FF. Hoje à tarde ela funcionou com caminhões, ela levou todos os caminhões que estavam no continente e também trouxeram que estavam na Ilha dos Valadares. Foi testado com carro leve, eu acredito que de manhã já esteja em funcionamento. E, por conta disso, fiz uma indicação hoje
pedindo ao prefeito que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, determine um horário específico para a balsa DF Andrés, que a prioridade é a balsa da DFF, que tem a concessão de transporte de cargas e passageiros. Então, por conta disso, foi feita a indicação, já falei com o Carlos André, para que o mais rápido possível se determine um horário ali, para que não atrapalhe o serviço de transporte por balsa. Ainda dizer para vocês que a gente anda pelo Valadares e sabe, acompanhando, na verdade, o serviço da CAB Águas de Paranaguá, que está fazendo a rede de esgoto. E encontramos vários trechos onde a manilha da rede de esgoto foi utilizada dentro do manilhamento da rede pluvial da Prefeitura. Então, a gente já estou levando esse assunto agora, estou trazendo aqui a público, e é bom que a gente fiscalize, que a população fiscalize, porque houve trecho já denunciado anteriormente que a própria canalização de água pluvial está servindo para facilitar o serviço deles, está servindo para fazer a rede de esgoto. Por conta disso, vereador, sim, por conta disso, fiz uma indicação hoje, onde que a CAB nos mostre, através de mapa, através de relatório, onde foram feitas as redes de esgotos, quais ruas que foram feitas, que nos indique para que a população, quantas elevatórias estão sendo construídas, qual que é o prazo de término dessas elevatórias, onde estão localizadas, que eu sei que, se não me engano, são 17 elevatórias, onde estão localizadas, para que tanto a população quanto esta casa possa fiscalizar e acompanhar esse serviço. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigada. Vai conciliar a parte, vereador Carlinhos? Ainda tenho os minutinhos. Obrigado, vereador Adriano. Vereadora Sandra, acontece o seguinte. A empresa que deveria fiscalizar esse trabalho da CAB, infelizmente, não está fazendo o trabalho que deveria ser feito, que é a CAGEPAR. Infelizmente. Eu tive que interceder, vereadora, e colocando uma pessoa de confiança, que é o Cláudio Armando, que está com a gente aí, o Chicoco, para que ele possa fazer essa fiscalização. Infelizmente, o papel que a CAB que a CAGEPAR devia fazer, não está fazendo. Nós, como vereadores, estamos intercedendo, né? Pedindo, pelo amor de Deus, porque aquele trabalho que nós fizemos no bairro de Tiberê, até o Chicoco conversando comigo há pouco, falando, meu Deus, dá até dó, porque aquele calçamento foi nós que conseguimos proporcionar. Hoje nós estamos vendo aí uma empreiteira, né, fazendo um trabalho, assim, uma destruição enorme, né, e a CAGEPAR não se colocando. Infelizmente, é uma realidade. E hoje tem um funcionário da administração que está fazendo isso, esse trabalho aí, o trabalho que devia ser feito pela CAGEPAR. Infelizmente, não está fazendo esse trabalho. Obrigado pela parte. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Adriano Ramos. Convido o vereador Ivan da FAFPAR a assumir os trabalhos. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente da sessão, a imprensa presente aqui, sejam muito bem-vindos, população e os nossos internautas. Senhor presidente, serei breve, mas eu fiz uma indicação ao Executivo Municipal, que é uma reclamação dos comerciantes, da população, que nesse período natalino, na área central, a Prefeitura tem feito alguns serviços de pintura, de sinalização, que se aguarde esperar o mês de janeiro. O vereador Edu a se assentar à mesa conosco. Perdão, vereador, pode prosseguir. Que aguarde o mês de janeiro para fazer esse tipo de trabalho, porque o período de Natal é um período tão especial que todo mundo aguarda, e os comerciantes e população estão reclamando do trânsito quando a Prefeitura tem fechado algumas áreas para poder realizar esse serviço. Então, a minha indicação à Prefeitura que possa aguardar um pouco mais para terminar esse trabalho. E, mais uma vez, falar sobre a empresa LL, pena que não dá para fazer uma SEI, né, da LL, mas da BFF dá. O vereador Jacizinho já tem as assinaturas. Eu gostaria que logo esse requerimento viesse a essa casa, porque se já tem assinaturas, vereador, tem que colocar para votar. E o plenário vai decidir sim ou não a Comissão Especial de Investigação. Pena que a LL não é nossa responsabilidade.
Então, eu solicito mais uma vez, até o Executivo Municipal, secretários, enfim, quem seja, que entre em contato com esta empresa. Estamos naquele período especial, volto a falar, período de Natal. A nossa linha férrea, para quem quiser, quem gosta de milho, pode ir lá, porque está dando milho. É uma vergonha o que acontece na nossa cidade e parece que nada é feito, nada acontece. Já fiz diversos pronunciamentos, requerimentos, mas a empresa LL continua desrespeitando o povo de Paranaguá, assim como a versão Rossio. Nesse caso das compras natalinas, as pessoas que moram, o vereador Adalberto trouxe esse plenário hoje, moram Comerciários, Jardim Iguaçu, Jardim Esperança e bairros distantes, ou seja, bairros próximos, têm o direito de pegar o transporte coletivo e ir para sua casa com as suas compras. Ou como é que faz? Alguém tem uma solução aqui nesse plenário? Como é que faz as pessoas que fazem suas compras, vereadora Larissa, e tem que ir para sua residência? Como é que faz? Contrata uma van para poder deixar em casa? Viação Rossio, responda, como é que faz? Eu estou de saco cheio com a Viação Rossio. Ninguém tem solução? Falta de respeito com a cidade de Paranaguá. Isso tem que acabar, isso vai mudar, já está no Ministério Público. Obrigado. Convido o vereador Adriano Ramos a reassumir a presidência. Convido então agora, por último, o vereador Edu a ocupar a tribuna. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Presidente, vereadores, população, a imprensa, Gil, querida, aos internautas que nos acompanham. Senhor presidente, o assunto, logicamente, tem que ser, na noite de hoje, a questão da passarela dos Valadares. Como foi discutido exaustivamente na casa, mas de tudo que foi falado, senhor presidente, o que me causa preocupação, e eu quero estar errado, senhor presidente, porque como se fala e como nós temos aqui, é uma passarela, é isso, né, vereadora Sandra? Vereador Jaci, nós temos uma passarela. Uma passarela, vereadora Sandra Dorinho, ela não comporta um fluxo intenso de carro. Nós sabemos que teve um laudo recentemente, né, para utilizar, com relação à passarela, com relação à utilização esporádica de veículo, mas a utilização normal de pedestres. E agora, com o uso dezenas de veículos aguardando ali para transpor a passarela, será que ela suporta? Quem nos garante? Essa é a minha preocupação. Quero estar errado. Viu, Gil? Quero estar errado. Ela suporta. Mas quem dá esta confirmação, esta segurança de que dezenas ou centenas de veículos podem agora transpor, devido a esse problema que está ocorrendo, que possa transpor diariamente? Quem é o responsável? O vereador Adalberto colocou em apreciação na casa um requerimento pedindo, como eu sempre falo, o que o prefeito prega todos os dias: transparência. Tudo que é feito na administração municipal de Paranaguá é feito às claras. E por que não? Por que não ser aprovado na casa, ou o prefeito determinar que esses atos sejam expostos, públicos à população de Paranaguá? Vereador Edu, depois o senhor me dá uma parte? Sempre, vereadora. Então, senhor presidente, a balsa, essa situação emergencial, tem que ser feita essa obra, ninguém é contra. A minha contestação fica com relação à falta de transparência num ato do Poder Executivo, que não pode dizer quanto que vai custar a obra, qual é a empresa, qual é o engenheiro responsável. Por quê? E outra situação, que eu quero estar errado, reitero a minha colocação, a minha preocupação
com relação à transposição da passarela por centenas de veículos. Mesmo que de forma ordenada, mas é uma passarela, não é uma ponte. É isso que me causa a dúvida e a minha preocupação. Então eu peço, mesmo que o senhor prefeito não queira mandar o que foi solicitado por esta casa, mas que tome, não é uma preocupação do vereador Edu, mas é uma preocupação de diversos vereadores, eu acho que até a maioria, mas que tome as providências para com relação à transposição dos veículos. Vereadora Sandra. Vereador Edu, eu já havia combinado com a vereadora Sandra Neves para uma audiência com o prefeito e com o secretário Carlos André, que é concessão e permissão, para ver para dar um jeito nessa passarela. Eu tenho 2 funcionários que moram na Ilha dos Valadares, eles não podem passar de carro. Só que todos os dias eles falam para mim, quem passa é só quem é amigo do rei. Quem não é amigo do rei tem que ir a pezinho. Então, eu combinei com a vereadora Sandra, e eu vou só ver que dia que o doutor Edson o prefeito vai nos atender para resolver essa situação de vez. Tem gente que tem licença para passar com o doente, mas ele não passa com o doente. Ele passa com o doente só no dia que for específico, aquele dia que ele tenha que trazer o doente no médico. Quase todos os domingos eu vou na missa na Ilha dos Valadares. É um inferno para você ir e voltar, porque o carro é para lá e para cá. Quer dizer, se não pode passar carro, como é que passa carro? Como é que estão passando? Eu não vou citar nomes de quem mora para lá, que a gente sabe, mas os meus funcionários falam que fulano passa, que não sei quem passa, e quem de direito que precisa não pode. Então, o doutor Edson, o prefeito de Paranaguá, tem que resolver isso daí. Obrigada, vereador. E assim que eu tiver a resposta do prefeito, quero ver essa semana ainda, eu vou avisar todos os vereadores para comparecer na prefeitura para a gente resolver isso. Porque uma hora é sempre assim, vão esperar acontecer a tragédia primeiro, para depois tomar providências. Presidente, infelizmente, como relatou a vereadora Sandra, continua a vergonha de passar os amigos do rei. Quer dizer, entra prefeito, sai prefeito, quer dizer, quem é amiguinho passa. Quer dizer, isso nós temos obrigação de denunciar. E vereador, vamos mais além. Vossa Excelência tem que trazer os nomes de quem é os amigos do rei. E dou outra sugestão também, deixo registrado outra sugestão, vereadora. Melhor, o senhor prefeito, ele tem que andar pela cidade. Melhor do que os vereadores irem na Câmara, ou qual, se Vossa Excelência me convidar também, acho que os demais vereadores, melhor ainda, vereadora. Vamos convidar o prefeito, em vez de sair 17 vereadores irem na prefeitura, vamos chamar o prefeito, os 17 vereadores, esperá-lo aqui na ponte da cabeceira da passarela, para ele ver a situação no horário de ruge, no horário que está passando as dezenas, centenas de carros. É isso que temos que fazer. E não o prefeito, nós irmos até o prefeito. O prefeito ir até a população. Tem que atravessar a passarela a pé. É isso que tem que ser feito. E se Vossa Excelência me convidar, estarei junto também. Mas eu prefiro esperar o prefeito na cabeceira da passarela, conversando com a população. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais oradores, senhor presidente. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 de dezembro, às 19 horas, nesse plenário. Uma boa noite a todos.